Ainda não é obrigatório, mas o ensino presencial em escolas particulares está liberado a partir de hoje em algumas regiões do estado. Aqui em Belém, quem retomou as atividades investiu em medidas preventivas. A proposta é que alunos e professores fiquem protegidos contra o novo coronavírus. E este é um dos assuntos mais comentados e que mais tem preocupado pais e estudantes em todo o estado nos últimos dias. A volta às aulas agora, durante esse período de pandemia. O governo autorizou a retomada das atividades presenciais e a rede particular já tem unidades que reabriram as portas. Mas quais os cuidados que nós devemos ter ao enviar os nossos filhos, caso seja essa a decisão? O infectologista ajuda a gente hoje aqui no JL1 com essas orientações muito importantes, Tatiane, que a gente tem filho e fica aí nessa dúvida. Se decidir por enviar a criança à escola, como é que ela pode se proteger? Pois é, João, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o JL1, um retorno tímido nas escolas particulares nesta terça-feira, um retorno cercado de insegurança, não era para menos, um momento muito diferente, novo para todos nós. Mas eu também vi um retorno cercado de muitos protocolos de saúde, as crianças seguindo protocolos, porque isso foi trabalhado com elas no período em que elas estavam só em casa, nas aulas remotas. Bom, mas para a gente conversar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que intriga muitos pais e está despertando muitas dúvidas, eu estou aqui com a doutora Irna Carneiro, que é médica infectologista, que vai conversar com a gente sobre essa volta e sobre esses cuidados. Doutora Irna, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela sua participação conosco. No manual, no protocolo dessa volta de atividades, o governo, as autoridades de saúde, orientaram as escolas para exigir o uso das máscaras. Como trabalhar isso com as crianças, visto que agora elas vão passar mais tempo com esse acessório e de quanto em quanto tempo ele tem que ser trocado? Sim, então, o uso das máscaras é uma das medidas importantes nesse retorno das crianças, exatamente para se evitar a exposição em um ambiente que pode, eventualmente, ter a aglomeração. Então, as máscaras elas devem ser sempre de tecido, com uma dupla face, e as crianças, em média, como elas brincam e fazem muitas atividades, a máscara ela pode umedecer, e aí você mantém essa máscara entre 2 e 3 horas. Então, é sempre bom o papai e a mamãe, ao prepararem a mochila da criança, deixar também a máscara de reserva, Então, 2 máscaras a mais. As crianças elas podem utilizar bolsas, que facilitem até para ela mesmo identificar onde que elas estão. Então, essas máscaras já são colocadas. As crianças também é importante mostrar que elas podem ter um álcool gel de bolso também na mochilinha, além de toda a estrutura que a escola está preparando de higienização das mãos com álcool gel e com pia. Também é saudável ela ter o seu álcool gel que ela pode trazer nas bolsas. Pois é, recomendação número 1, então, que os papais e as mamães preparem um kit desse. Muito simples, todo mundo já tem em casa, porque a gente já está usando isso há 5 meses, com máscara, no mínimo 2 máscaras reservas para que a criança leve para a escola. João, pode fazer sua pergunta aí. Tenho 2 questionamentos aí para a doutora, para a infectologista, Tati. Primeiro, como orientar crianças pequenas a utilizar de forma correta o álcool em gel, porque há risco de acidentes, Por exemplo, uma criança de 4 anos utilizar o álcool em gel, pegar nos olhos, pode causar um grave problema. Como orientar essas crianças tão pequenas? E outra pergunta que eu queria saber, crianças que já testaram positivo para a Covid-19, elas podem voltar para a escola com mais tranquilidade? Por exemplo, é uma decisão que pesa para os pais? Tá, João, vou passar as perguntas aqui. Doutora, a primeira pergunta que chega para a gente. Como orientar a criança a utilizar esse álcool gel? Crianças assim menores de 4, 3 anos, 2 anos, para evitar algum tipo de acidente. E a segunda pergunta, as crianças que testaram positivo para a Covid-19, isso é um fator que pode ser decisivo para os pais agora nesse retorno das aulas presenciais? Então, em relação ao álcool gel, como é que elas devem utilizar? De preferência, a escola ela deve ter uma estrutura, existem uns totemzinhos, do tamaninho, inclusive, da criança, da altura da criança, em que essa criança ela vai ser ensinada. Tudo isso vai ser ensinado, educado, e ela pode fazer a utilização desses dispensadores que são de fácil acesso, Então,
dispensadores direcionados pelo pé, em que a criança recebe o álcool gel na mão, e isso tudo fazendo parte de uma medida bastante lúdica, né? As escolas elas podem utilizar músicas para poder dizer mais ou menos o tempo, né? A gente sabe que uma higienização lavando com água e sabão dura em torno de uns 40 segundos, para 20 segundos se for com álcool gel. Então, a escola ela pode utilizar, inclusive, músicas com esse tempo determinado que a criança já foi capacitada para ela higienizar e terminar mais ou menos dentro da música. São muitas estratégias. Claro. A segunda pergunta, doutora, é em relação às crianças que testaram positivo para a Covid-19. Isso pode ser um fator para a decisão dos pais de enviar ou não o filho para a escola, visto que não é obrigatório? Então, essa questão da testagem, a gente precisa dizer assim, se a criança ela teve sintomas e foi identificado portadora do vírus, né, pelo RT-PCR, que é aquele exame que a gente coloca o suavezinho do nariz e colhe a amostra. Então, está positiva, já teve. É uma segurança para os pais, no caso de levarem essas crianças, porque, teoricamente, ela já fez a exposição ao vírus. Mas, veja, testagem, por exemplo, por sorologia, na verdade, ela pode dar negativa ou positiva, e a ideia aqui não é ter isso como um fator importante. O que é importante mesmo é manter as medidas. De segurança. Isso, de segurança. Crianças que já se expuseram ficam um pouco mais tranquilo, desenvolveram imunidade e, portanto, tem mais tranquilidade de frequentar esses ambientes. Aquelas crianças que ainda os pais, na verdade, não sabem, porque muitas delas vão fazer a forma assintomática, sem sintomas. Então, nessas crianças, a ideia é sempre a orientação das medidas de prevenção. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar com a doutora Irna com mais orientações. A gente só reforça que não é um retorno obrigatório, depende da decisão dos pais e as escolas precisam continuar oferecendo o ensino remoto para aquelas crianças que vão ficar em casa. Esse retorno está autorizado na região metropolitana de Belém, Marajó Oriental e Ocidental, Baixo Tocantins e região do Carajás. Daqui a pouco eu volto, João. Volta sim, Tati. Eu tenho mais uma dúvida, quero tirar daqui a pouco, tenho certeza que o pessoal de casa também, então você pode mandar sua pergunta. Os nossos canais são 999430001, tem o 3213-1108 e a nossa hashtag você no JL1. Hoje é dia de volta às aulas para muitos alunos e professores da rede particular no estado. É que um decreto liberou a retomada das atividades presenciais depois de quase 5 meses suspensas aí por conta da pandemia do novo coronavírus. O retorno ao ensino presencial não é obrigatório, mas quem optou pela volta teve de investir na prevenção. Do lado de fora, a sinalização para indicar o distanciamento. Para fazer a reportagem, precisamos também seguir protocolos. Usar sapatilha descartável, touca, lavar as mãos. Esta escola particular em Belém oferece os ensinos infantil e fundamental. 2 horários de entrada foram estabelecidos para evitar aglomeração. Mas neste primeiro dia de retomada das atividades presenciais, a volta ainda foi tímida. Hoje, para nós, também nos causa uma surpresa, até a própria receptividade das crianças bem pequenas, os maiores, né? Então foi assim, bem tranquilo para a gente. Sabemos, sim, que há uma insegurança ainda, que algumas famílias não voltaram por conta disso, mas é aí que nós vamos aguardar. No Pará, as escolas particulares estavam 5 meses sem atividade presencial, por causa da pandemia, só oferecendo o ensino remoto. E para esse retorno, muita coisa mudou. Nas salas, crianças e professores com máscaras, cadeiras respeitando o distanciamento. Nesta turma de educação infantil, as mesas ganharam um protetor de gotículas e os alunos voltaram sabendo o que fazer. Olha só a lição que o Gustavo, de 2 anos, está dando em cuidados. Lavou as mãos, secou e higienizou com álcool. A Ana Clara também. Lavatórios foram instalados nas salas, assim como dispensadores de álcool gel por todo o prédio. São 6 estações de higiene como essa. Além do investimento na parte estrutural, os profissionais também receberam treinamento sobre esse novo normal. Os professores participaram de cursos para a prevenção de como o coronavírus age, né, e como você se prevenir
como lidar com as crianças. Também trabalhamos um projeto socioemocional para que o professor também pudesse ter condições de escutar a criança e também, assim, ser ouvido. Uma das exigências no plano de retomada das aulas na rede particular de ensino é que as escolas ofereçam atividades como essa aqui, ao ar livre. O distanciamento entre os alunos é obrigatório e aqui a escola utilizou tapetes para garantir o espaço de cada um. Quando a atividade terminar, as alunas vão para aquele lavatório lá atrás, fazer a higiene para poder voltar à sala de aula. Essa volta às aulas na rede particular não vale para todo o estado. Só para a região metropolitana de Belém, Marajó Oriental e Ocidental, Carajás e Baixo Tocantins. Regiões em amarelo no mapa. Na rede pública, as aulas presenciais continuam suspensas, com o retorno previsto para outubro, segundo o governo do estado. A atividade remota para os alunos do terceiro ano do ensino médio continua sendo ofertada. E essa ação é uma ação do governo do estado para que nós possamos, em 2 momentos, com o protagonismo dos nossos professores, continuar com os nossos cadernos de atividade e daqui a uns 15 dias com o chip que será adquirido pelo governo do estado, disponibilizado para cada aluno, para que nós tenhamos acesso à internet para todos e assim possibilitar a este aluno concluinte do ensino médio, que ele possa ter acesso a todas as disciplinas e ter competitividade para a realização do Enem. As aulas voltaram na rede particular, mas cabe aos pais decidir se o filho vai ou não para a escola. O ensino remoto deve continuar sendo oferecido. A Paola, de 8 anos, estava com saudades desse universo colorido, de estar novamente com professores e coleguinhas. E voltou, sabendo de todos os protocolos necessários. A máscara, o álcool em gel, lavar as mãos, sabão, a distância. Pois é um retorno, uma retomada aí cercada de cuidados. E como é que a gente pode orientar nossos filhos? Que medidas a gente pode tomar aí, caso a decisão seja mesmo o retorno às aulas presenciais? A Tatiane Lobato está tirando nossas dúvidas aqui, ela tem uma infectologista junto com ela para justamente esclarecer, né, Tati? Deixar a gente um pouco mais tranquilo dentro de tudo isso que está acontecendo. Pois é, João, exatamente. Vocês viram aí na reportagem, né, os cuidados que as escolas são obrigadas a adotar, a oferecer para os alunos, para os professores e demais profissionais. Isso faz parte do plano de retomada estabelecido pelas autoridades de saúde, pelas autoridades do governo do estado. A doutora Irna está aqui com a gente, conversamos muito nesse intervalo entre a primeira entrada e essa agora, sobre outros cuidados necessários. Doutora, existe uma relação afetuosa entre professores e alunos, né? É difícil você dizer para uma criança que ela não pode chegar na escola e abraçar a professora depois de tanto tempo com essa saudade imensa. O que deve ser feito nesse momento? De fato, deve-se evitar esses contatos próximos, né? Existem estratégias que estão sendo adotadas em vários setores e no mundo todo. Criar, por exemplo, ambientação em que você tem um anteparo de plástico, em que você consegue abraçar o coleguinha ou o seu professor sem esse contato próximo com o rosto, olhos, né? É fundamental também a higienização das mãos, né? Evitar o toque com as mãos, então sempre assim, tocar com o cotovelo, né? Existe até fechar as mãos para colocar o toque, mas desde que sempre estejam higienizadas. Os professores, eles são nesse momento pessoas que vão exercer um papel fundamental nessa prevenção. Por quê? Porque as crianças, elas sempre vão aprender a partir dos modelos. Então, vendo o seu professor sempre de máscara, higienizando as mãos, elas vão encarar esse novo normal, de fato, com muita naturalidade, né? Elas aprendem muito rápido, mas isso é muito importante, a higienização das mãos. É dia a dia, viu? É um novo processo para todo mundo. Vai contigo, João. Pois é, eu tenho a seguinte dúvida, Tati, eu queria saber, as crianças vão voltar para a sala de aula, para esse ambiente, e depois elas retornam para casa. Por exemplo, a minha filha, ela vai visitar os avós no fim de semana. Como é que fica esse contato? A gente deve evitar nesse momento, então, que elas tenham contato com esses grupos de risco, porque elas podem ser transmissoras? Qual é a orientação? Vamos lá, doutora, a pergunta do João é a seguinte: as crianças estão voltando gradativamente para as escolas, mas daqui a pouco elas voltam para casa de novo, e aí, como a situação da Covid já está um pouco mais estável no estado, algumas visitas já estão acontecendo ao vovô, à vovó.
Tem que evitar essa visita nesse momento, já que elas estão voltando para a escola? Nesse primeiro momento, é importante a gente ter um pouco mais de cuidado nessa questão de evitar o contato mais próximo das crianças com as pessoas mais idosas ou mesmo as pessoas que tenham algum fator de risco, tenham uma doença de base na família, né? É o tio que pode ter um probleminha no coração, que é hipertenso. Então, nesse primeiro momento, é importante evitar essas visitas intradomiciliares com essas pessoas que podem apresentar uma forma mais grave da doença. Doutora, tem uma pergunta em relação ao transporte, a saída da criança para a escola. Geralmente vão com os pais, né? Qual é o cuidado? O transporte a gente sempre pede para que o veículo, por exemplo, se for o transporte de crianças, né? O veículo ele deve andar com janelas abertas, ele deve ser higienizado antes das crianças entrarem, bancos, estofamento, as portas, para depois que as crianças saem também fazer a mesma higienização. E isso pode ser feito ou com água sanitária a 0,5% ou mesmo álcool a 70%, sempre higienizando com um pano adequado para essa atividade. Uma outra questão é que no transporte, se for o transporte público com outras crianças, essas crianças elas devem permanecer com a máscara dentro do transporte público, no caso as combis, as conduções, e sempre ter assim, também acessível a essas crianças o álcool gel para elas eventualmente higienizarem as mãos. Bora para mais uma pergunta de internauta. Vai, João. Vamos lá, a pergunta aqui, olha só, vamos dar uma olhada? Amar, olha, alguém pode me dizer se sou obrigada a mandar meu filho para o colégio, mesmo não me sentindo segura? Sou obrigada a fazer alguma comprovação, tipo atestado médico, ou apenas relatar que meu filho não irá retornar? Bom, Mário, só antecipo aí a resposta para você, que as autoridades já informaram que não é um retorno obrigatório, depende de cada pai, de cada mãe, mas eu vou compartilhar com a doutora a seguinte pergunta. Doutora, a telespectadora Mara mandou para a gente a seguinte pergunta, ela quer saber se ela precisa informar para a escola que ela não vai mandar o filho, se ela precisa apresentar algum atestado médico, ela está nessa dúvida. Na verdade, a comunicação ela é sempre salutar. Você abrir canais de comunicação com a escola é sempre interessante. Se ela achar que é interessante, entre em contato com a professora, com a diretora da escola, partilhe a sua ansiedade, a sua angústia nesse momento. De fato, como já foi colocado, Mara, isso não é uma medida obrigatória, o retorno ele vai ser opcional até para se entender como é que as crianças nesse primeiro momento vão agir nas escolas. Tá bom. Conversei com a doutora Irna Carneiro, médica infectologista, esclarecedora entrevista sobre esse momento de retorno das aulas presenciais na rede particular de ensino. Regrinhas de sempre, distanciamento, conversar com as nossas crianças em casa, tudo começa em casa, com esse diálogo dos pais e também o diálogo que deve continuar na sala de aula. Eu volto com você, João. Muito obrigado, Tati. Tudo aí faz parte desse grande processo que é a educação, né? Que é educar. Muito obrigado, bom trabalho para você.